Brastemp, Consul e KitchenAid são algumas das marcas que fazem parte do portfólio da Whirlpool. A empresa, que é líder em eletrodomésticos para cozinha e lavanderia, trocou recentemente o comando da operação no Brasil. O JR Business de hoje recebe Gustavo Amba, gerente-geral da Whirlpool no país e vice-presidente da América Latina. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Giovana. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, antes do nosso papo, eu vou te lembrar que novos episódios do JR Business estão disponíveis sempre a partir de 7h30 da noite, de terça-feira, nas plataformas digitais da Record TV e também a nossa versão em podcast para ouvir no seu tocador favorito. Bom, Gustavo, para começar, então, assim, uma grande empresa com um portfólio cheio de marcas conhecidas pelos brasileiros, isso ajuda vocês de alguma forma a manter essa liderança de mercado nos setores ou aumenta o grau de exigência de vocês também? As duas coisas. São marcas super fortes e conhecidas da população brasileira. Então a gente tem a marca Brastemp, que é a nossa marca mais conhecida e melhor preferida. Temos a marca Consul, é a marca mais presente nos lares brasileiros. A gente também tem a marca KitchenAid, que é a nossa marca de eletroportáteis. E a gente tem a marca do Compra Certa. A marca do Compra Certa é o nosso e-commerce, o nosso site de e-commerce aberto ao público em geral. Então tudo isso, ao mesmo tempo que abre muitas possibilidades para a gente ter o tamanho que tem, ao mesmo tempo é uma responsabilidade, uma cobrança muito grande e uma expectativa muito grande do consumidor, até porque nós somos uma empresa de muitas décadas. E são marcas diferentes, mas que têm públicos que querem essas marcas específicas. Como que vocês trabalham isso? Vou te falar principalmente das marcas Brastemp e Consul, que são nossas principais marcas. A gente diz que elas são marcas bastante complementares. Então a gente tem a marca Consul, como eu falei, ela é a mais distribuída e penetrada nos lares brasileiros, e do outro lado a gente tem a marca Brastemp, que é uma marca que a gente trabalha com um pouco mais de diferencial, um pouco mais de sofisticação e de elementos mais premium. Ambas são no território nacional e ambas são genuinamente brasileiras. Apesar da gente ser um grupo americano, a gente mantém muito as nossas raízes e tradições e a gente mantém ambas as marcas desde o princípio como elas sempre foram, com os mesmos nomes e obviamente com os devidos trabalhos e ajustes de posicionamento ao longo do tempo, sempre pensando no nosso consumidor. E qual o tamanho do mercado brasileiro para uma multinacional como a Whirlpool? Depois da operação americana, o Brasil é a segunda operação. Então, uma responsabilidade bem grande liderar essa operação, não só por ser a segunda operação do mundo, mas a gente é a principal operação da América Latina. Então, mais do que ser parte do grupo americano, a gente tem uma expectativa sempre muito grande de todos os acionistas e investidores do próprio resultado da operação do Brasil, porque é uma operação realmente relevante. E tem alguma exigência do mercado brasileiro, um perfil do consumidor brasileiro que é diferente de outros lugares do mundo? Olha, o consumidor aqui, até pelo tamanho da nossa população, quão vasta é o território, a própria origem, o hábito, as diferenças sociais, mas também econômicas, a gente tem os diversos padrões, dos padrões talvez com uma expectativa mais complexa de utilização, de funcionalidade de produto, até como funcionamento mais básico de eletrodoméstico, para necessidades básicas que você acaba não tendo que usar todo o repertório que os nossos produtos oferecem. O que no fundo a gente procura estar sempre atento e a gente faz uma série de pesquisas em relação a isso, é para entender como esse hábito dos consumidores ele muda ao longo do tempo. Então a gente viveu um período recente aí da nossa história, que foi um período bastante desafiador, tanto do ponto de vista sanitário, social, que foi o período da pandemia. Ali a gente viu que o consumidor ele mudou uma série de hábitos. E dá para falar de alguma mudança que aconteceu no comportamento do consumidor, que vocês estão se adaptando e ajustando e está dando tudo certo? Olha, a grande mudança que talvez a gente sentiu e isso seguiu no pós-pandemia, pelo fato das pessoas ficarem menos em casa, o próprio conhecimento, o próprio entendimento da usabilidade dos produtos, ele era muito mais baixo. Então, eu te diria que o consumidor, na pandemia, uma geladeira que talvez ele abrisse 2, 3 vezes por dia, o consumidor passou a abrir 5, 6, 8 vezes. E aí, naturalmente, isso vai gerando muito mais conhecimento de funcionalidades que antes já existiam e ele não sabia que tinha, e ele passa a ter, como começam a surgir novas necessidades. Então, por exemplo,
Vou te dar um exemplo de um produto que a gente tem ainda um baita espaço de penetração, que é a cervejeira. Muitas pessoas em casa, ao longo da pandemia, percebendo que a geladeira atende à necessidade de gelar uma cerveja, mas ela não atende talvez com a conveniência e a praticidade que uma cervejeira possibilita. Então aí, naturalmente, a gente teve um esforço e um trabalho de aumentar essa cobertura de cervejeira no mercado. E como melhorar a eficiência energética? Vocês desenvolvem produtos já pensando nessa melhora? A gente trabalha com o AAA, né, que a gente fala que é um grau mais alto de eficiência energética. Esse é uma vertente da história e tem uma outra vertente que talvez está mais associada até ao público mais jovem, que hoje é mais consciente sobre os impactos na natureza, no meio ambiente, que tem uma preocupação de saber o que de fato ele está gerando para o mundo. Então, sob as duas óticas, seja uma ou seja outra, a gente tem desenvolvido cada vez mais refrigeradores e outros produtos que possibilitam um menor gasto de energia. É importante destacar que, do ponto de vista regulatório, a gente não tem uma preocupação de atender, porque como líder a gente procura sempre se antecipar e de alguma forma influenciar essa construção regulatória em prol do futuro do próprio país e não só do nosso negócio. Agora tem uma questão interessante. 4% do faturamento é no desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis. Como equilibrar essa questão do aumento das vendas, da necessidade da empresa crescer e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? Vou começar pelo exemplo de lavadora de roupa que a gente tem, por exemplo, o duplo cesto, que a gente possibilita ao consumidor, ao invés dele colocar as roupas dentro da máquina em 2 ciclos separados, e acabar utilizando duas vezes a máquina dele, a gente tem a possibilidade desse double wash, que a gente chama, ou cesto duplo, a gente colocar tanto roupa colorida como roupa branca no mesmo instante, na mesma hora. E aí você só tem um ciclo. O que a gente acredita? Com isso, além da gente economizar energia, que faz parte do nosso propósito e compromisso com o meio ambiente, além de um compromisso com o nosso consumidor, que na verdade é nosso propósito, como é que a gente preserva mais tempo dele. Essa é uma das nossas grandes filosofias de trabalho globalmente desde as nossas origens. É algo que também a gente se preocupa. Então, se ele vai ter o deslocamento e o esforço de colocar 2 vezes, a gente pode oferecer um produto que ele vai fazer só uma vez? Por que não? Também é um benefício. Isso tudo são soluções que envolvem propósito e princípios da corporação, mas que também geram resultados. Então, a gente consegue combinar as duas coisas. A gente entende que a gente pode trabalhar em soluções mais básicas, mas a gente também consegue trabalhar em soluções de mais valor agregado. A gente tem como filosofia tentar unir as duas coisas. Olha, e a empresa é muito grande, são 4 unidades no Brasil, com 3 fábricas, 13 mil colaboradores. Como é que está distribuída essa operação de vocês? A gente tem a nossa planta de Joinville, a de Rio Claro e a de Manaus, que são essas 3 plantas que eu acho que você menciona, que são nossas principais operações. A de Joinville é uma das principais operações de refrigeração no mundo, então é importante destacar isso. Além disso, a gente tem outros 2 centros de distribuição, menores obviamente que as plantas, mas tudo isso compõe esses 13 mil colaboradores que são parte da nossa empresa global de quase 100 mil. É uma responsabilidade grande, são regiões, embora cada um esteja numa região, ambas acabam atendendo o país todo e a gente tem muito orgulho, muito carinho, a gente consistentemente investe na modernização dessas plantas. No ano passado, especificamente, a gente investiu mais de 200 milhões de reais na melhoria de todos esses nossos ativos e da infraestrutura mesmo que a gente tem, e isso é uma prioridade que a gente não abre mão, porque qualidade, segurança e sustentabilidade fazem parte dos nossos pilares de construção da Whirlpool no Brasil. E esse lugar que você cita, né, essas cidades, esses pontos são estratégicos para a logística, para a operação acontecer? Por que existe essa escolha? Olha, são escolhas antigas, mas todas elas a gente sempre entendeu que são escolhas sustentáveis, porque além de serem locais de fácil acesso, a gente tem grande apoio e interface com a comunidade local, não só o que está associado a questões mais governamentais, mas também de caráter privado. A gente já tem uma história, né, um estabelecimento nessas cidades e é algo também que a gente tem bastante orgulho. Eu acabei não citando, né, mas a gente também tem a nossa sede, que é a nossa matriz aqui em São Paulo. Então, além das 3 plantas e desses 2 centros de distribuição,
A gente tem a nossa sede que compõe essas 13 mil pessoas, mas tanto em São Paulo como nas demais localidades, a gente tem uma ótima relação local. Ainda voltando a falar de tecnologia, vocês têm um aplicativo customizável de receitas. O que é isso? A gente lançou não faz muito, na verdade essa empresa se chama Yamily, a gente comprou, era uma operação americana, que nada mais é do que uma grande plataforma de receitas personalizadas, com base naquilo que a gente sabe que o consumidor ele acaba tendo preferência, seja para cozinhar ou só para entender de receita, a gente consegue mapear o conhecimento dele e com base nesse conhecimento dele, a gente oferece soluções de cozinha. Mais do que simplesmente essa parte mais de curadoria e capacitação desse consumidor, isso abre caminho para conectividade. Em algum momento a gente poder ter uma interface dessa plataforma com os hábitos dentro da cozinha, principalmente, da lavanderia também, mas principalmente da cozinha. Eu citei lavanderia porque muito da nossa missão e do que a gente pratica todo dia é ser a melhor solução e prover a melhor qualidade de produtos para esses dois ambientes, para produtos na cozinha e também na lavanderia. Mas a Yamily, para nós, ela tem um valor especial porque a gente acaba participando dessa tarefa doméstica e de muito do que acontece dentro da cozinha. É um ambiente muito especial do lar do consumidor, afinal de contas é um local que todo dia todo mundo acaba passando, né? Dificilmente você nota residências que as pessoas não tenham a cozinha ou tenham e não estejam lá. Então lá é um espaço muito especial que a gente tenta tratar com muito carinho. Agora, em relação ao lançamento de produtos, de linhas, né? Uma linha retrô da Consul por conta dos 73 anos da marca, né? Tá na moda essa coisa retrô e ao mesmo tempo tecnológica. Como foi esse desenvolvimento? Na verdade, foi um presente para a própria marca e para os nossos consumidores em homenagem aos 73 anos que a Consul completou. A gente fez essa edição especial. Muito dela vai ser destinado, a gente tem o Consulado da Mulher, que é o nosso programa de capacitação para mulheres. A gente já empoderou milhares de mulheres pelo Brasil e muito da receita que a gente vai ter com esses produtos vai ser destinado para parte desse público que a gente tem, programa que a gente tem no Consulado da Mulher. E o que a gente viu com esse lançamento foi uma troca muito bacana com o consumidor de nostalgia, de reviver o que era a Consul dos anos 50, anos 60. Então ela tem um design todo especial para remeter a esse período da origem da marca, né? Do início da construção da marca Consul no Brasil. Agora, você mesmo falou, né? Tem um pessoal, um público grande que adora a cozinha, mas às vezes tem pouco espaço. Com isso, vocês adaptaram, tem um produto específico da Brastemp, que é um forno de embutir com air fryer. Eu acho que isso resolveu ou vai resolver o problema de muita gente. É verdade. Air fryer a gente sabe que virou uma paixão do brasileiro. Outros lugares do mundo isso também tem acontecido. É uma forma prática, né, de fritar e de preparar comida. A gente entende que uma solução única é uma forma sustentável de você preservar espaço, né? O consumidor ele não precisa de dois espaços para ter dois produtos distintos. É uma forma também de você não ter essa troca, cada um que você vai trocar é o outro que você vai substituir. A cada dois são mais dois e você entra num ciclo muito grande de degradação do próprio ambiente. Então, foi um ponto que para a gente pesou muito. O segundo ponto é que você na própria cozinha, você facilita a vida do consumidor. Você tendo um produto no mesmo local, que ele consiga fazer todas as necessidades dele, é uma solução importante. E a gente sabe hoje, seja nas cidades maiores, né, nas grandes cidades como aqui em São Paulo, como as cidades menores, existe muitas famílias hoje menores, existe talvez uma preferência por morar em ambientes ainda menores, então é uma forma também da gente se adequar a uma característica hoje do consumidor. Acho que é sabido por todo mundo que o número médio de pessoas da própria família brasileira diminuiu. Então também não deixa de ser uma adequação nossa às pessoas que moram sozinhas ou às pessoas que moram num menor número de gente dentro daquele domicílio. Bom, Gustavo, tem uma curiosidade em relação aos meios de comunicação, à internet em particular, né? Porque muitas pessoas testam um produto e postam em vídeo. Mostram como é que é a caixa, como é o produto, se testou, se foi legal, se tinha barulho, se não tinha, a funcionalidade efetivamente desse produto, né? O que você acha disso? Porque o consumidor acaba ficando mais exigente até na hora de sair para comprar, né?
A grande verdade é que de muito tempo para cá, e principalmente no período pós-pandemia, as redes sociais elas acabam sendo uma grande possibilidade de diálogo e de troca de conteúdo entre o consumidor e a indústria. No nosso caso, a gente vê isso com muito bons olhos. Muitas das vezes é evidente que a gente descobre coisas novas e aprende, acaba tendo que reagir rápido, mas é uma possibilidade rápida de você entender alguma novidade, alguma situação atípica e responder da melhor forma possível. A gente tem diversos canais de convívio com o público, não só de receber, mas também de transmitir conteúdo, mas isso para nós é parte da rotina. A gente tem uma equipe grande dedicada a isso e muito do que a gente preza é responder com qualidade e dentro da expectativa do que o consumidor tem da gente. Gustavo, e você se tornou gerente geral de operações da Whirlpool. Como é que é para você ter esse desafio? Afinal de contas, é um desafio novo, né? Desde junho que você está com essa missão, neste cargo, né? Qual é para você o maior desafio em ter esse cargo numa multinacional tão grande? Olha, Giovana, realmente foi bem recente, questão de 3 meses atrás que eu recebi esse desafio. Eu já vinha com uma responsabilidade grande dentro da Whirlpool de liderar as áreas mais próximas do consumidor, de marketing, de vendas e o pós-venda que a gente chama. Mas depois que você assume a responsabilidade de ser o líder da segunda operação do Brasil, a missão é ainda maior e aquilo que você exerce de influência sobre a vida das pessoas e dos colaboradores acaba sendo uma honra e uma pressão e uma responsabilidade ainda maior. O que eu te digo que hoje é a prioridade maior que a gente tem na nossa agenda é a retomada da demanda. A gente viveu esses anos todos agora com muito desafio em função da questão da expectativa do consumidor, do juro alto, e a gente sabe que bem durável é diretamente afetado por isso. Agora a gente enxerga uma perspectiva macro, mas também microeconômica um pouco melhor, e muito pelo que eu comentei antes, do próprio hábito dos consumidores de utilizar melhor e mais os nossos produtos, a gente entende que tem uma demanda muito reprimida. Então, muito da minha agenda, não só de curto prazo como de longo, é conquistar essa retomada. E a gente vem trabalhando muito forte nisso. Inovação, construção de marca, tudo isso faz parte para que a gente consiga reconectar esse consumidor no nosso negócio. Bom, e para isso, ao longo do tempo, você foi ganhando conhecimento, né, para assumir essa missão. Quais foram as posições, os setores que você ocupou antes de estar no cargo de gerência geral? Eu já estou há 5 anos na Whirlpool. Antes eu trabalhei muito tempo com consumo, em bebidas e alimentos. O meu principal background é vendas e trade marketing. Obviamente que com as interfaces todas eu também tive uma grande vivência, mas a minha experiência foi sempre mais mundo afora, em contato com os empresários e os grandes negócios do Brasil. Vindo para o Whirlpool, que tem uma dinâmica de bem durável, que é uma dinâmica distinta de bem de consumo, né? Bem de consumo você tem alto giro, alta frequência, o valor mais baixo. Quando eu fiz essa mudança para bem durável, que é exatamente o oposto, né? São valores mais altos com uma recorrência menor, e dentro de uma cadeia global maior, com um mundo digital muito mais evoluído, com e-commerce talvez muito mais avançado, para mim isso foi uma grande mudança. Nos últimos 5 anos, antes desses 3 meses na nova posição, eu vinha também em vendas, em trade, em marketing, em todas essas funções mais associadas à geração de receita e próximas do consumidor. E como foi para você a experiência de sair do escritório com outros executivos e chegar no chão de fábrica onde as operações acontecem efetivamente? Qual é esse olhar que você tem, né, passando de um escritório para a fábrica? É muito legal que você está tocando nisso. A gente teve a oportunidade, como parte desse processo de construção dessa nova equipe, de iniciar um novo ciclo de trabalho, a gente resolveu fazer, entre aspas, uma expedição ou imersão por todas as operações da Whirlpool dentro do Brasil. Eu e toda a minha equipe direta, a gente passou uma semana na nossa operação de Joinville, na nossa operação de Rio Claro, conhecendo como é que é o dia a dia de um operador logístico, um operador de planta. A gente acompanhou o trabalho das assistências técnicas, do promotor de vendas. Enfim, a gente viveu o ciclo de ponta a ponta, muito para que a gente ficasse mais conectado como grupo, para que a gente conhecesse
essencialmente a necessidade do colaborador, mas principalmente para que a gente visse as coisas com o olho do consumidor e para que a gente soubesse cada detalhe do que a gente faz, como que isso afeta lá na frente a vida do consumidor. Foi uma experiência muito boa, executivos de diversos background, né, de diversas experiências anteriores, foi uma simbiose enorme e a gente conseguiu, voltamos dessa experiência e é óbvio, né, eu estou citando essa semana, mas é muito mais o marco de um novo processo de trabalho, um processo de trabalho que a gente está mais conectado com a realidade, com o dia a dia, do que efetivamente uma jornada de uma semana e seguir como estava, né? Então para nós foi um momento muito importante de mudança da forma como a gente vai conduzir a empresa. E há investimentos para automação da produção? Vocês estão preparados para a indústria 4.0? Isso já acontece, já é uma realidade para vocês? A gente tem o que a gente chama de WCM, que é World Class Manufacturing, que já é um processo nosso e antigo de tornar as nossas manufaturas mais produtivas, mais automatizadas, mais eficientes, de modo que, novamente, a gente preste um melhor serviço ao consumidor. A gente fez alguns investimentos recentes, como citei antes, em algumas plantas. A gente tem uma planta nova, implantada na Argentina, embora seja na Argentina, é muito também para servir o mercado brasileiro. E muito da nossa agenda de manufatura, mas também a nossa agenda logística, é construir uma indústria mais moderna, mais eficiente, mais automatizada, com mais inteligência artificial. Então, isso faz parte da nossa prioridade de construção para o futuro. Não é um processo rápido, é muito lento. A nossa indústria, como eu falei, ela é muito pesada e muito tradicional, mas é uma das prioridades que a gente tem olhando no médio e longo prazo. E no caso de funcionários, o que um funcionário precisa ter para trabalhar numa multinacional, numa grande empresa? Qual é a demanda hoje de uma multinacional? Olha, a primeira coisa é que ele seja, a gente fala muito quando a gente começou o processo de digitalização, a gente de alguma forma quebrava os capabilities entre os capabilities tradicionais e os digitais. Hoje a gente fala muito que o colaborador ele tem que conseguir ser as duas coisas, ele tem que ter a capacidade normal e típica de um colaborador que tenha conhecimento, inteligência, que consiga enxergar os processos da companhia e desempenhar o trabalho dele normalmente, mas também a gente olha muito a questão da versatilidade e da velocidade na construção do trabalho, que é o que é requerido de um colaborador digital. Então, muito do que a gente espera são pessoas que tenham essa versatilidade. Isso te diria que é o número 1. O número 2, por ser uma empresa global e que a gente está conectado com diversas realidades, a gente precisa de pessoas que tenham essa atitude inserida no planeta como um todo, não só do ponto de vista da globalização, mas também do ponto de vista de ESG, de entender os colegas, os consumidores, eles precisam conectado ao meio ambiente, conectado às relações humanas e também conectado à governança. A governança é um negócio que a gente acaba falando menos, né, em relação a essas outras duas pautas, mas a gente também espera colaboradores. Isso é uma coisa que a Whirlpool valoriza muito, são esses processos, o modelo de compliance interno, então tudo isso para a gente é muito importante. E o que esperar de lançamento para os próximos meses? Vocês não estão parados nunca, né? Líderes de mercado. E aí, alguma coisa que dá para contar já para a gente? Qual que vai ser a missão do futuro? Olha, o ano passado, fim do ano passado, a gente fez uma grande leva de lançamentos, tanto da marca Brastemp como da marca Consul. Esses lançamentos foram nas mais diversas categorias, refrigeração, lavanderia, fogão, micro-ondas, enfim, praticamente todas. Eles alcançaram um resultado já expressivo desde o final do ano. No início já desse ano, eles já representavam e continuam representando mais de 40% da nossa receita. No primeiro semestre a gente fez alguns lançamentos, principalmente em refrigeração, e agora a gente está num processo de gradativa publicação para todo o mercado de novos lançamentos, principalmente no segmento de lavanderia. Então a gente está muito confiante, uma parcela importante do nosso negócio é investir em inovação e todo ano a gente tem pelo menos 1 ou 2 ciclos de divulgação desses lançamentos. E agora é esse momento, nas próximas semanas o consumidor vai ter acesso a tudo isso que a gente produziu com muito carinho e qualidade. Bom, Gustavo, muito obrigada pela sua entrevista e muito mais sucesso para o seu time. Obrigado, Giovana, foi um prazer. Até mais.
O JR Business fica por aqui e eu lembro você que novos episódios estão disponíveis sempre de terça-feira, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV e também no seu tocador favorito em versão podcast. Eu agradeço muito pela companhia. Até a próxima.